Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Bananeiras, declaro aberta a sessão ordinária de número 2235, de 7 de fevereiro de 2019, da Câmara Municipal de Bananeiras. Convido neste momento o vereador Douglas Andrade para secretariar os trabalhos. Convido o vereador Pedro de Andrade Filho para a leitura bíblica. Senhor presidente, a leitura bíblica se encontra no livro dos Salmos, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, desculpa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta é a leitura bíblica, senhor presidente. Feita a leitura bíblica e por ocasião da renúncia do primeiro secretário eleito para o biênio 2019-2020, convoco e de acordo com o que determina o artigo 36 do Regimento Interno, convoco neste momento eleição para preenchimento da vaga de primeiro secretário. Daremos um recesso de 2 minutos para que se apresentem os candidatos. Já temos na mesa uma candidatura do vereador Douglas Andrade da Costa. A sessão está suspensa por 2 minutos. Dispomos apenas de uma candidatura do vereador Douglas Andrade da Costa. Faremos a votação nos mesmos modos. Algum vereador quer fazer algum encaminhamento? Vereador Nicodemos, 1 minuto para o encaminhamento. Presidente, primeiramente boa tarde a todos e dizer que se depender do meu voto, Vossa Excelência vai ter aí cidadão eficiente aí, o ex-presidente aí, e ajudando junto com o Marcelo e o vereador Marcelo e o vereador Paulo Brito. Vamos proceder à votação aberta e nominal. Como voto o vereador Ramon Moreira. Voto com o vereador Douglas Bubu, com a candidatura única dele. Como voto o vereador Bill, do Tabuleiro. Eu voto com o vereador Douglas Andrade da Costa. Como voto o vereador Antônio Marques. Como voto o vereador Pedro Andrade, Batista de Andrade Filho. O vereador Douglas Andrade. Como voto o vereador Nicodemos Costa. Eu voto no ex-presidente Douglas Andrade. Como voto o líder da oposição, Gilson Rosário. Como vota o vereador Marcelo Bezerra. Voto com Douglas Andrade da Costa. Como vota
o vereador Paulo Rocha de Lima. Vou botar na Bobulândia aqui. Como vota o vereador Paulo Rocha de Lima? O vereador Douglas Bubu. Como vota o vereador Douglas Bubu? Então, só agradecer aqui meus colegas companheiros pelo mais um voto de confiança e também voto na minha candidatura única. Voto com os colegas vereadores no vereador Douglas Andrade da Costa. Ao mesmo tempo que declaro o resultado: 10 votos favoráveis, votos eleito pela maioria, com a abstenção, a falta do vereador Nicinho. Ao mesmo tempo, declaro empossado para o cargo de primeiro secretário o vereador Douglas Andrade da Costa para o biênio 2019-2020, ao tempo que convido para a leitura da ata da sessão anterior. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, presidente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras de número 2234. Aos 31 dias do mês de janeiro do ano 2019, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bananeiras sob a presidência do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. Tiveram presentes os vereadores Antônio Marques Batista, Douglas Andrade da Costa, Gilson Rosário da Silva, Jorge da Silva dos Anjos, José Marcelo Bezerra da Silva, José Nicodemos da Costa, Lenilson Pereira de Souza, Paulo Rocha de Lima, Pedro Batista de Andrade Filho e Ramon Moreira de Lima. Às 17 horas, o senhor presidente declarou, em nome de Deus e do povo de Bananeiras, aberta a sessão. Inicialmente, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura bíblica, a qual se encontrou no livro dos Salmos, capítulo 91, versículo 1 e 2. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse efetuada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, determinou a leitura das correspondências das matérias do expediente. Projeto de Decreto Legislativo de número 01/2019, concede título de cidadão bananeirense ao senhor Nairon Barreto, de autoria do vereador Ramon Moreira de Lima. Requerimento de número 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Em seguida, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente colocou em discussão as matérias de ordem do dia. Logo após, fez uso da palavra o vereador Gilson Rosário da Silva, que fez as devidas justificativas da matéria de sua autoria, aguardando aprovação. Logo após, fez uso da palavra o vereador Jorge da Silva dos Anjos, que fez as devidas justificativas da matéria de sua autoria, aguardando aprovação. Em seguida, depois das matérias serem discutidas, os vereadores e o senhor presidente colocou em votação as matérias em deliberação. Requerimento de número 102/2019, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos. Moção de aplauso número 12/2018, a SAMU, em razão do reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao município de Bananeiras, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos. Moção de aplauso número 13/2018, ao senhor Onildo Prazeres, em razão do reconhecimento dos relevantes serviços prestados aos bananeirenses e à população da região, de autoria do vereador Gilson Rosário da Silva. Requerimento de número 123/2019, de autoria do vereador Jorge da Silva dos Anjos, aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente passou a presidência ao vice-presidente, o vereador Paulo Rocha de Lima, que em seguida facultou a palavra e pela ordem fez uso da mesma o vereador Kilson Raif Dantas da Silva, que saudou ao senhor presidente e logo após fez as devidas justificativas do projeto de resolução de número 01/2019, onde cria a Rádio Câmara e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, e projeto de número 02/2019, que cria a ouvidoria da Câmara Municipal de Bananeiras e dá outras providências, também de autoria da mesa diretora. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação as matérias em deliberação, projeto de resolução de número 01 e 02/2019, de autoria da mesa diretora, ambos aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra e, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus e do povo de Bananeiras encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual segue devidamente assinada após sua aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bananeiras. É a ata, presidente. Lida a ata em discussão. Não haver quem queira discutir, vamos colocar em votação. Em votação
a ata da sessão anterior, aquele vereador que for favorável, permaneça como se encontra. A ata aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário para a leitura do expediente. Expediente do dia. Projeto de lei de número 01/2019, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento dos débitos do município de Bananeiras, PB, com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento de número 10/2019, solicitando o senhor prefeito municipal a adaptação ou construção de escolas modelos nos moldes de educação do campo em cada região da zona rural, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 11/2019, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde instalação de serviços do hemonúcleo neste município, de autoria do vereador Kilson Raif Dantas da Silva. É o expediente. Essa presidência informa a todos os presentes, especialmente aos vereadores e servidores da casa, que, usando as atribuições que lhes são conferidas pelo inciso 2º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, com a linha E do inciso 4º, o inciso 6º do artigo 21 do Regimento Interno da Casa, considerando-se a portaria ato legislativo hábil para o tratamento de assuntos administrativos, cuja competência recai para a presidência da Câmara, considerando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa, considerando a redação do artigo 11 da Lei 573 de 2013, resolve: artigo 1º, a jornada de trabalho dos servidores efetivos em geral, com as exceções contidas neste artigo, fica estabelecida com início às 12 horas e horário de término às 18 horas, de segunda a quinta-feira, e das 7 às 13 horas nas sextas-feiras. Os servidores efetivos ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais, PL a PL 101, deverão cumprir jornada de trabalho no horário das 10 às 16, respeitando o horário para alimentação. Os servidores efetivos ocupantes do cargo de vigilante, PL a PL 102, deverão cumprir jornada de trabalho no horário das 18 às 6 horas do dia subsequente, obedecendo a escala de trabalho 12/36, em face das características e singularidades da atividade, respeitada a concessão da folga. Nos dias de realização das sessões ordinárias, sessões solenes, sessões extraordinárias, dentre outras ocorrências, o expediente para os servidores, com exceção dos PL a PL 102, será o integral e terminará com a conclusão dos trabalhos no plenário. A presidência, em casos específicos, poderá convocar os servidores fora do horário hora fixado para atender à demanda das atividades legislativas e administrativas. As faltas justificadas serão comprovadas mediante a apresentação do competente atestado médico ou odontológico com CID 10, sem prejuízo do dever de comunicar previamente a ausência ao chefe imediato do servidor. Inciso 1º, as faltas injustificadas serão descontadas em folha. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogada a portaria 1/2019, de 2 de janeiro de 2019. Registro público cumpre, espaço da Câmara Municipal de Bananeiras, 1º de fevereiro de 2019. Essa é uma portaria que determina o novo horário de expediente da Câmara de Vereadores de Bananeiras, que será a partir do meio-dia. É uma medida para tentarmos economizar e também eficientizar os serviços da casa, tendo em vista que a Secretaria Legislativa depende da presença de mais servidores e que conjuntamente trabalham com o objetivo de colocar as atividades do parlamento e de prestar os devidos serviços e informações à sociedade. É em fase de teste e esperamos que seja positivo.
Neste momento, declaro aberta o tema livre, convidando o vereador Pedro Batista de Andrade Filho para fazer uso do tempo de 10 minutos. Vossa Excelência, pedir a compreensão de Vossas Excelências para cumprirem o regimento e, no que for possível, nós estaremos aqui para fazer cumprir. Com a palavra, vereador Pedro Batista de Andrade Filho, 5 horas e 40 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente, aos que nos assistem pela TV Câmara. Inicialmente, senhor presidente, quero tratar de um tema aqui que acredito que todos os brasileiros, no início desse mês, assistiu atentamente à sessão do Senado Federal, onde teve a votação e eleição daquela mesa, e muitos discursos ouvimos, os antigos da política, que praticam a antiga política, a velha política, a política podre, da lama, tentaram novamente chegar ao poder, e a maioria dos senadores ouviu o clamor da população brasileira, que clama por novos políticos, políticos corretos, honestos, e elegeu o senador Davi Alcolumbre para exercer aquele cargo de presidente. Mas nas discussões nós ouvimos muita coisa que nos decepcionou, algumas nos deixou orgulhosos, mas uma me chamou a atenção e aí foi direcionada para o Parlamento Mirim, e aí atingiu todos os vereadores do Brasil. Um dos senadores, acredito que o senador Rui, alguma coisa, não me recordo o sobrenome dele, disse que quando estava na bagunça maior, no pico da bagunça do Senado, naquele dia, o senador pediu a palavra ao presidente e disse que aquilo ali estava parecendo uma Câmara de Vereadores de interior. E eu tenho que discordar dele, porque aqui na minha escola isso não acontece. Aqui na minha escola isso não acontece, José. Então, é um absurdo o que a gente ouviu. Ele, além de vários ataques ao povo brasileiro que a gente ouviu naquele dia, naquela sessão, aquele dia infeliz para o Senado nesse aspecto, nós ainda tivemos que ouvir mais essa. O senador nos comparar aquele absurdo que estava ali. Então, o vereador sempre é alvo de ataques de todas as naturezas. Outra vez, ano passado, eu comentava aqui que teve um acidente na Curva da Manja, e a gente vendo algumas postagens, algumas pessoas culpavam os vereadores pelo aquele ocorrido. E nós sempre somos alvo de ataques e temos que nos defender aqui, porque nesta casa eu tenho satisfação de conhecer a cada um e não vislumbro que nós, vereadores aqui do município de Bananeiras, tratemos a população da forma que eu vi aquele Senado tratar os brasileiros. Excelentíssimo, permita uma parte. Eu concedo uma parte e ouço com atenção o vereador Nicodemos. Quero parabenizar o vereador Pedro Filho pela o tema que traz a esta casa, porque é lamentável e foi muito infeliz a comparação que o senador fez, porque diferente deles que tem quase meio milhão de reais por ano, aliás, por mês, de verba de gabinete para fazer farra de assessores com salário de 21 mil, nós aqui não tem um centavo de verba de gabinete. Não se sabe nem o que é isso aqui. E a gente nunca deu mau exemplo. A gente discorda, mas não chega a baixaria que a gente viu. Nunca chegamos e nunca veremos de chegar. A baixaria que a gente viu, aonde se houve até roubo, até no ato da eleição, senador tentando fraudar a eleição do Senado, a maior casa legislativa desse país, que devia dar exemplo, e foi motivo de vergonha, repercutindo em toda a imprensa internacional, matando nós brasileiros de vergonha,
É por isso, vereador Pedro, que eu não poderia deixar de colaborar com Vossa Excelência e sair em defesa desta casa. Não porque faz parte, mas porque nunca... Agradeço a Vossa Excelência pela participação deste debate. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela participação nesse debate. E dizer que o Brasil inteiro assistiu àquela cena lamentável, também que Vossa Excelência citou. A gente vai nas urnas, elege aquele pessoal, né? Na confiança, nós que ocupamos aqui uma cadeira, nós acredito que nós vemos de uma forma mais forte aquilo ali, pela postura que a gente tem aqui. E aí, quando abrem as urnas de uma votação do Senado, uma cédula a mais, no nome de Renan Calheiros, que posterior a imprensa informou e conseguiu focar ali, quando Zé Maranhão abriu a cédula, estava no nome de Renan. Vocês veem um absurdo, a tentativa, graças a Deus infeliz, da velha política retornar. Eu passo, cedo uma parte ao vereador José Marcelo Bezerra. Oi, obrigado, vereador Pedrinho. Quero dar boa tarde a todos que aqui acompanham a mesa, a pessoa do senhor presidente Wilson Raif e todos os parceiros que aqui se encontram, vereador Antônio Marcos, vereador Bildo Tabuleiro, vereador Nicodemos, Nicinho, Gilson, Rosário e toda a plateia que aqui veio nos prestigiar nessa tarde. A respeito, vereador, é muito palpitante a respeito da eleição do Senado, e nós vimos que o Senado inovou. O Senado inovou, o novo presidente é Davi Alcolumbre e Renan Calheiros, junto com alguns comparsas, a olhos vistos, diante de toda a imprensa, diante de toda a visibilidade do nosso povo brasileiro, querendo fazer uma maracutaia, que assim é como se chamasse nós de pessoas invisíveis, né? Que nós não estivéssemos enxergando toda, que me perdoe a expressão da palavra, toda a safadeza que existe na política brasileira, e a gente não vê sequer um pouco de senso, de sensibilidade com o povo brasileiro, querendo fazer toda a falcatrua dentro do Senado em uma hora que todo brasileiro está acompanhando. E assim, o companheiro excelentíssimo vereador Nicodemos falou a respeito de verba de gabinete. Graças a Deus que nós vereadores não temos verba de gabinete, porque eu como vereador, eu sou a favor que um vereador ganhasse um salário mínimo, porque nós fomos eleitos para reivindicar e fiscalizar, mas infelizmente somos cobrados tanto e muitas vezes o Poder Executivo não atende o nosso pedido, que o que nós ganhamos se torna menos do que um salário mínimo. E por que eu digo isso, um salário mínimo? Porque aonde existe o dinheiro, existe muitas vezes a maldição, a desavença, e nós, às vezes, eu acredito que somos todos unidos, todos com pouco estudo muitas vezes, mas bem humildes e educados, porque sabemos nos comportar e respeitar aqueles que nos deram confiança e nos deram uma procuração para defender no município bananeiro. Obrigado, senhor vereador. Agradeço a Vossa Excelência e já concedo a parte ao vereador Douglas Andrade. Agradeço a parte, senhor vereador. Apenas para corroborar com sua ideia, com a temática trazida para cá, sugiro que nós, vereadores, façamos uma moção de repúdio à declaração do senador Rui. Eu acho que a Casa de Bananeiras, a Casa Dom Bezerra, tem vários vereadores, os vereadores são bem representados, cada um com sua peculiaridade, com sua forma de fazer política, e eu acho que cabe uma retratação do senador. Então, essa moção de repúdio coletiva seria para dizer que a Casa Dom Bezerra está contra a declaração que foi dada no Senado. Agradeço a parte. Agradeço a Vossa Excelência e concordo com suas palavras. Estou pronto para, junto com meus companheiros, meus colegas, assinarmos essa moção. Vereador Ramon pediu a palavra. Concedo a palavra ao vereador Ramon Moreira. Vereador Pedro Batista, só para Lembrando ao vereador Ramon, vereador Pedro, que nós temos pouco menos de 1 minuto. Vossa Excelência há de conceder esse minuto e mais a benevolência para que o vereador Pedro conclua a fala.
só parabenizar o vereador Pedro Batista pela iniciativa da propositura, porque, como Vossa Excelência bem disse, as câmaras municipais, elas têm problemas, elas têm suas falhas, mas aqui ninguém nunca quis ser o paladino da moralidade ou a palmatória do mundo. Nós, quando erramos, reconhecemos, e nós somos a base política, vereador Antônio Marques. Somos nós que fazemos a ligação do povo com o poder executivo, com essas instâncias que estão mais distantes, como o Senado, como a Câmara. Nós somos o primeiro contato da população com a atividade política. São os vereadores que estão próximos. E aqui nós trazemos tantos problemas quantos sejam necessários. Refletimos a realidade que os povos, os povos vivem nas ruas, diferentemente do que acontece, infelizmente, seja no Senado, em algumas oportunidades na Câmara Federal. E um senador que foi infeliz com sua fala, desconhecendo e desmerecendo todo esse trabalho que é feito pelas câmaras municipais país afora e também pelos parlamentares municipais. Parabéns, Vossa Excelência, eu acompanharei esse seu entendimento. Agradeço a Vossa Excelência, já encerrando minhas palavras. Com tudo isso, mesmo com as críticas que são direcionadas a esse poder, eu, sempre que tenho a oportunidade, reitero meu compromisso com a população deste município e, de forma ordeira, de forma muitas das vezes independente, me posicionar quando for necessário. Então, para que fique bem claro e fique pontuado que não me curvarei, nunca, mesmo com as críticas. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Convido o vereador Nicodemos para fazer uso do tema livre. Quando faltar aí um minuto, Vossa Excelência, se possível, dê um toque. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação receber a delegação aqui do Sindicato dos Servidores aqui nesta casa, não é? Pessoas que tanto contribuem com o nosso município. Quero, cumprimentando aqui a professora Leônia, cumprimento a todos os presentes na plateia e cumprimentando o vereador Kilson, estendo as saudações a toda a mesa e os demais vereadores. Eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje, porque muitas coisas acontecem e nos preocupa, que antes era só a gente que falava e muitas vezes, como é o costume do prefeito de Bananeiras, dizia o seguinte: é coisa da oposição, a oposição quer o quanto pior melhor e tal, e aí vem a promotora, uma representante do Ministério Público, e não é o de Bananeiras, é o Ministério Público Estadual, que tem a autoridade de analisar as contas de Bananeiras e dar o seu parecer com isenção, não é? Para que o Tribunal de Contas, aquela corte, possa também acompanhar ou não. Geralmente a parte técnica acompanha, a parte política às vezes acompanha e às vezes passa a mão na cabeça dos prefeitos. Não todos, né? Mas uma parte dos conselheiros, lamentavelmente, não é? Mas eu só quero mesmo ver se o prefeito vai tentar escrachar também com o Ministério Público Estadual, como fez com o Ministério Público daqui de Bananeiras, de forma injusta e inconsequente. O tribunal, a representante do Ministério Público Estadual que vê com estranheza esse rombo de 3.500.000 na Previdência dos Servidores, sendo 952 mil de dívida com o INSS e 2 milhões, quase 2.500.000 ao IBPEM.
E o que me estranha é que ano após ano o prefeito só manda para cá pedido de reparcelamento desses débitos. Mas não diz o que é que faz com esse dinheiro que tira do contra-cheque do servidor, além da parte patronal, que é obrigatório que o município repasse. Não diz o que é que acontece, o que é que faz que não pode repassar para o tesouro do município. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E é por isso mesmo que desde já aqui da tribuna eu solicito, né, apresento um requerimento oral verbal aqui ao presidente da casa, Wilson Dantas, que solicite uma audiência pública aqui com a presença dos servidores e a presença do senhor prefeito e do representante do Ministério Público, a quem o Tribunal de Contas recomenda também que apure o que é que está acontecendo, que tanta maracutaia é essa, que tantas suspeitas de lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas que nos assusta, que muito nos lembra os esquemas do Eduardo Cunha. Não pode. Então o que acontece? Qual é a dificuldade que o prefeito tem de vir aqui numa audiência pública e dizer aos servidores por que é que pega o dinheiro do contra-cheque de cada servidor, mas não repassa para a Previdência, para garantir que no dia que eles quiserem um auxílio-doença, uma aposentadoria, que é um direito sagrado deles, que eles tenham a tranquilidade de se dirigir até a instituição previdenciária, pedir seu auxílio, que é de direito, e não ficar o funcionário lá procrastinando, empurrando o cara com a barriga, como eu vejo o caso do nosso amigo João de Cicia lá no conjunto, e outros que ficam sendo enrolados, jogados para aqui e para lá, para ocupar um espaço num canto ou no outro, tal, mas não lhe é dada a aposentadoria de direito, porque o município, acho que por certo, porque não tem recursos no Tesouro do IBPEM para dar o auxílio dessa pessoa que está doente, que está com artrose, que não tem condição mais de dirigir sua bicicleta e sair visitando, as pessoas, as famílias, como fazia antes, como agente de saúde. Então é triste, essas coisas não podem acontecer. Então veja, nessa brincadeirinha, nessa farra de 5 anos de irresponsabilidade com o trato com a questão previdenciária aqui em Bananeira, olha o que está acontecendo. Já começa a ter as consequências. O município já começa a ter a dificuldade de aposentar pessoas. A pessoa chega com o laudo que está lá com os ossos quase se quebrando, os ossos frágeis, não tem condição de estar em ambiente de trabalho, tem mais é que se aposentar, e ele é negado, ou fica sendo enrolado. Isso é injusto, é desumano. Então, quanto vereador aqui, eu me sentiria muito mal aqui se fingisse que não estava vendo isso. Como eu tenho certeza que Vossas Excelências, conhecendo Vossas Excelências como conheço, sei que mesmo sendo de situação, pode até não poder admitir publicamente alguns. Mas tem muita dificuldade de concordar com isso. Certamente no íntimo não concordam com tanta desumanidade. Então eu acho interessante, excelentíssimo presidente Kilson, que tem uma audiência pública aqui, porque não faz sentido nós aprovar mais um reparcelamento aqui, e mais um parcelamento e reparcelamento de algo que a gente já aprovou outros anos. E a prefeitura e o prefeito não cumpriu o seu papel. Se ele reparcelar esses quase 3 milhões e 500 mil em 200 parcelas, o que dá 16 anos, veja bem, 16 anos para se livrar de uma fatura de 3 milhões e 500 mil. Sem contar as contribuições normais do mês. Quando é que essa conta vai fechar mesmo? E o interessante é que já é o reparcelamento do reparcelamento. Isso é brincadeira. Então, eu mesmo não me sinto à vontade para votar isso aqui se eu não ver, se o prefeito não vier esclarecer aos servidores e aos vereadores o porquê disso e para onde é que vai esse dinheiro que não chega no tesouro do Instituto de Previdência do município. Vamos deixar de dar mau exemplo. Esse município de Bananeira não pode se comportar como o governo federal, não. Que quando quer tapar o rombo de suas contas, mete a mão no dinheiro da Previdência
e fica mentindo para nós dizendo que a Previdência está arrombada, quando na realidade a Previdência está roubada. Isso que é a verdade. E o que o governo diz que está arrombada, mas dá 1 trilhão de isenção de impostos para empresas petrolíferas da Europa e dos Estados Unidos, que nem emprego não gera aqui. Diz que está arrombada, mas acabou de quebrar a tarifa que tinha sobre os produtores de leite lá da Europa, para que eles entrem aqui e rebentem com as nossas empresas e os nossos produtores de leite. Então, a gente não pode concordar com essas palhaçadas. Se depender de mim, esse projetinho aqui não passa se depender de mim. Não sei se depender dos outros colegas, porque eu respeito o direito de cada um pensar como quiser. Se depender de mim, não passa sem o prefeito vir aqui esclarecer as coisas à população. Então, era o desabafo que eu queria fazer, não poderia deixar passar em branco. Agradeço a paciência de todos e pode ter certeza, os quase 800 servidores públicos aqui de Bananeiras, que no que depender deste humilde vereador aqui, a gente está na luta. Eu sou filho de uma professora, eu sei o que ela passa e eu sei que todo mês é descontado no contra-cheque dela a previdência do município. E eu não acho justo que ninguém diga o que é que está fazendo que não repassa para o tesouro do município. Se não houver esclarecimento, eu vou entender o que todo mundo está entendendo, que os quase 800 servidores estão sendo roubados e lesados. E eu não quero acreditar que isso está acontecendo. Mas se não tiver esclarecimento, é a impressão que vai ficar para todo mundo. Obrigado a todos pela atenção. Convido o vereador Gilson Rosário para fazer uso do tema livre. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aos nossos amigos Luiz Carlos e Cleon Batista, representando a imprensa do Brejo. Boa noite todo especial a uma parte da diretoria e, em nome do presidente Edson, saúdo a todos os funcionários públicos do município de Bananeiras, os que estão aqui presentes e os que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Senhor presidente, na tarde desta quinta-feira, eu venho aqui à tribuna também comentar a respeito dos descasos, dos desmantelos que a Prefeitura Municipal de Bananeiras, que o gestor do município tem com o funcionário público. Em 2016, eu, juntamente com o vereador Heraldo Azevedo, fizemos uma denúncia em vários portais de notícias, isso em 2016, a qual relatávamos a falta de compromisso do senhor prefeito em atrasar as parcelas para o IBPEM. O mesmo me respondia no site do nosso amigo aqui, Luiz Carlos: prefeito de Bananeiras chama denúncia contra o IBPEM de infundadas. O vereador Gilson, o vereador Heraldo levou ao conhecimento da população e o prefeito, usando o site do nosso amigo Luiz Carlos, disse que era mentira do vereador Gilson. E sempre teve esse embate, se era verdade, se era mentira. Pois bem, senhores e senhoras, o senhor prefeito do município de Bananeiras, no ano, logo quando entrou, no começo de seu mandato, mais precisamente, a lei municipal, ele mandou para a Câmara aqui, e infelizmente, e na confiança também, votamos essa lei para parcelar o débito junto à Previdência do município. A lei municipal de número 567, de 17 de julho de 2013. Essa foi a primeira lei que o presidente mandou aqui para essa casa para parcelar as dívidas.
Não satisfeito, ele manda a casa, essa casa que representa a todos os funcionários, uma nova lei, a 582 de 2013, dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a firmar instrumento de parcelamento de débito previdenciário junto ao IBEPEM. No mês de março de 2018, essa casa recebe mais um projeto de lei do senhor prefeito, de número 790, aonde dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos junto ao Instituto de Previdência Municipal. São 3 leis pedindo para que parcele essas dívidas. Só que, infelizmente, pessoal, mais uma vez, nos deparamos com um pedido de reparcelamento. Só que, ao contrário do que prega o Tribunal de Contas da União, e aqui, Edson, eu cito o seu nome e seu exemplo, porque eu sei que Vossa Excelência cumpria seu papel rigorosamente, com maestria aqui nessa casa, e eu me lembro que assim, igual a você, foi também nosso amigo Maganês, e outros funcionários que teve que sair aqui da casa por acúmulo de poder, por acúmulo de função, vocês tiveram que sair. Só que a prefeitura, a gestão municipal, vem em contramão, meu amigo Pedro. Por quê? O órgão da auditoria de investigação, abarcando os exercícios financeiros de 2013 e 2017, 4 anos. Notem que em 2016 eu fiz a denúncia e o prefeito falou que era infundamentada. Só que o Tribunal de Contas fez um apanhado de 2013 a 2017 e identificou o pagamento em duplicidade para 75 servidores. Creio eu que os servidores não sabiam. Esse pagamento, meu amigo vereador Pedro, gerou... Vereador Gilson, só me tira uma dúvida, por gentileza. Sim. Os servidores são da ativa ou são inativos? Aqui só diz que são servidores municipais, nobre vereador Kilson Dantas. A qual desses servidores geraram um prejuízo aos cofres do município de R$ 735 mil. Em sua defesa, o gestor enumera uma série de medidas postas em práticas com o fim de regularizar essa situação. Aduiz que o superintendente do Instituto Municipal de Previdência promoveu a devolução de R$ 139 mil, o presidente. Bem assim que o ex-presidente, o ex-superintendente do IBEPEM procedeu uma devolução preventiva aos cofres da autarquia no montante de R$ 340 mil, totalizando uma devolução de R$ 479 mil. Isso nos estranha. Por que essa devolução dessa pessoa? O que essa pessoa fez que teve que devolver, se não a retirar? Infelizmente, isso é Bananeiras. Amigos, o que me estranha, o que mais me chama a atenção, que são 15 problemas. E o que me chamou também a atenção foi as dívidas, as irregularidades desse prefeito, junto com o IBEPEM. E isso colocando em risco a aposentadoria e pensão dos funcionários públicos de Bananeiras e de seus parentes, né? As irregularidades se referem ao seguinte: a não pagamento das obrigações patronais devidas
ao INSS no valor de R$ 951 mil. Eu estou arredondando. Encontraram nessa auditoria que o prefeito deixou de contribuir com o INSS R$ 951 mil, bem como ao Instituto de Previdência Municipal no valor de R$ 2.483.909,36 ao IBPEM. Neste caso, é equivalente a 100% das obrigações devidas. B. Ausência de quitação de parcelamentos feitos junto com o IBPEM. Também foi constatado que aqueles parcelamentos que nós autorizamos o prefeito a fazer não foram pagos. Está aqui. Está documentado. A quem quiser esse relatório, a gente encaminha aos senhores vereadores, a quem tiver um interesse, para que a gente possa esclarecer, levar às claras, meu amigo vereador Paulo Brito. Ainda vai. Letra C. O não recolhimento ao Instituto Previdenciário do município das contas de contribuição previdenciária retidas dos servidores num valor de R$ 1.607.000. No tocante à gestão previdenciária do município de Bananeiras, conforme se pode inferir, os elementos dos autos, trata-se de uma situação de gritante desordenação e falta de zelo para com a legalidade, para com a lei. Senhoras e senhores, infelizmente, o vereador Gilson aqui nessa Câmara foi taxado muitas vezes de confuseiro, quando a gente fazia as denúncias. Aquele dinheiro, a cassação do senhor prefeito, também se deu por conta desses dinheiros. Transferências de contas sem autorização da Câmara. A cassação dele lá, no parecer da promotora, na cassação, está bem claro, aonde as doações feitas pela Secretaria de Ação Social não tem fundo específico. E para onde foi esse dinheiro de vocês, funcionários? Senhor vereador, pedi que conclua. Aqui, senhores vereadores, temos uma única oportunidade na vida. Fomos eleitos vereadores, começamos a escrever nossas páginas, nesse livro, dia a dia nós escrevemos uma página. E eu não quero, quando eu sair da política, só para concluir, posso? E nem vossas excelências tenham nesse livro a página suja em coloio com tal situação. Aqui eu peço a vossas excelências que olhem para os senhores funcionários da Prefeitura Municipal de Bananeiras. Meu muito obrigado. Agradeço ao vereador Gilson. Convido o vereador Ramon Moreira para fazer uso do tema livre. Durante as falas, o vereador Douglas Andrade, ele pediu verbalmente que uma moção de repúdio, até na fala do vereador Pedro Batista. Então, de acordo com o artigo 144 do nosso regimento interno, nós colocamos em votação, antes da fala do vereador Ramon Moreira, a solicitação do vereador Douglas Andrade da Costa, que solicita uma moção de repúdio. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Requerimento aprovado. Também tivemos uma solicitação do vereador Nicodemos, que solicita audiência pública. Eu estou tratando desse assunto porque o requerimento ele pode ser, durante o tema discutido, ele pode ser tanto verbal como escrito. Então, e cabe ao presidente atender e colocar em pauta. Mas aí o artigo 194
do mesmo regimento, o vereador Nicodemos, ele já coloca como projeto, já está em tramitação, caberá à comissão que estará analisando o projeto decidir, através de reunião, se fará audiência pública para tratar do tema. Com a palavra o vereador Ramon Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, é sempre uma satisfação renovada voltar a esta tribuna para tratar de assuntos que são de interesse da nossa população. E hoje nós tivemos já o vereador Pedro Batista, o vereador Nicodemos e o vereador Gilson tratando de assuntos de interesse desta casa e de interesse da nossa população. Temas que são ligados à nossa atualidade e que necessitam de um debate amplo, franco, nesta casa. E nós precisamos debater todos esses assuntos, sem subterfúgio algum. Mas nós temos que ter uma certa cautela, um certo cuidado, porque nós estamos falando de um procedimento que ainda tramita perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Nós temos um parecer que ainda será analisado, avaliado e que poderá servir ou não, vereador Nicinho, quando da apreciação das contas, vereador Pedro Batista, pelo colegiado do Pleno do Tribunal de Contas. Então, nós temos que debater, nós temos que tratar, nós temos que discutir, é bem verdade, mas com as cautelas necessárias para que não cometamos nenhum tipo de injustiça. Porque nós podemos aqui tratar de um assunto e é um procedimento em tramitação, lá na frente o tribunal toma uma decisão que pode ser até contrária ao que nós decidamos aqui, ou tratemos aqui, o que vai nos colocar numa situação, eu diria, que, de certa forma, é em dissenso com a opinião final do Tribunal de Contas, para que a gente também não cometa nenhum tipo de julgamento antecipado. Porque hoje o que nós assistimos em todo o país é uma condenação antecipada contra cidadãos, contra instituições, contra pessoas. Existe uma política de denuncismo, país afora, que primeiro se condena para que depois se apure. Então, nós precisamos ter a cautela, vamos debater, vamos dialogar. Esta casa é uma casa do debate, do diálogo, são assuntos que são importantes e devem ser tratados, mas, e aí nós tratemos, é o pedido que eu faço com as cautelas necessárias, para que nós, futuramente, não venhamos a cometer nenhum tipo de injustiça ou juízo antecipado de algo que ainda está sendo devidamente analisado, apreciado perante o órgão que tem essa prerrogativa. Eu ouço com alegria o vereador Nicodemos. Excelentíssimo vereador Ramon Moreira, sempre brilhantes suas colocações, só hoje, se me permite, discordo um pouco de Vossa Excelência, não tenho nem o medo de sustentar tudo que foi falado, assim como assinar embaixo que o vereador Gilson falou, porque Eduardo Cunha também teve todas as contas aprovadas e hoje todo mundo sabe que é o maior bandido da República e está na cadeia, como vários outros políticos que sempre, por conta da influência, sempre conseguiu aprovar tudo que quis nas cortes políticas, porque nas cortes técnicas não conseguiram e nas cortes independentes foram para onde todo mundo já sabe. Então, de modo que eu assino embaixo tudo que, orientado por auditores, a promotora falou, constatou, a doutora Elvira Samara Pereira de Oliveira, que não sabe nem onde é que fica Bananeiras, mas que entende de fiscalização e entende de contas públicas e foi muito feliz no parecer. Então é isso, no mais só agradecer a Vossa Excelência a atenção. Eu agradeço as palavras do vereador Nicodemos e quero, inclusive, Nicodemos, vereador, fazer uma declaração pública.
Nós temos um Tribunal de Contas que orgulha o nosso Estado, que orgulha o país. Quem já teve a possibilidade de ir até o Tribunal de Contas sabe do que eu estou falando. Nós temos um corpo técnico altamente qualificado, nós temos uma estrutura de trabalho que é referência para todo o país. O Sagres foi idealizado na Paraíba. Nós temos um Ministério Público de Contas atuante, vigilante. Mas a minha fala é que tudo ainda tramita. Isso é um procedimento que está seguindo o seu curso normal. Que nós respeitemos esse curso normal, aguardemos o pronunciamento final do Tribunal de Contas, para aí nós debatermos até com mais segurança, com mais propriedade e em sintonia com o que pensa a palavra final do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. É minha humilde opinião, respeito aos que divergem dela, mas gostaria de deixar de forma pública esse meu posicionamento. Vereador Ramon, Ouço o vereador Gilson. lhe agradeço desde já pela parte. E lhe digo, vereador Ramon Moreira, essa matéria, esses assuntos, esse tema que o vereador Gilson, o vereador Nicodemos trouxemos aqui, é só para deixar a população e os servidores cientes do que está acontecendo numa esfera superior, numa esfera de fiscalização lá em cima. Porque não se adianta querer enganar a justiça ou querer empurrar com a barriga, vereador Pedro, trazendo a essa Câmara Municipal um pedido de parcelamento de dívidas, já que não teve o respeito com os funcionários, o respeito com a Caixa Previdenciária, não conseguiu, desviou esse dinheiro para outras finalidades que não foi para a Caixa Previdenciária. Chega aqui a Câmara Municipal de Bananeiras, aos ilustres vereadores pedindo reparcelamento, e sendo que outros reparcelamentos que foram pedidos não foram cumpridos. Isso é só a título de esclarecimento. Claro que a oposição deseja sim que logo se tramita e tenha a resposta para que a gente possa dar realmente aos servidores, mas esse tema só é trazido à Câmara porque chegou esse pedido de parcelamento. Se chegou, temos que avisar aos servidores, temos que levar o conhecimento dele que os outros não foram cumpridos. O que adianta chegar um papel aqui? Isso é uma falta de respeito com a gente, porque a Câmara tem total respeito com o prefeito e confiança e aprova. Mas só na prefeitura ele não tem o mesmo respeito. Muito obrigado. Agradeço a parte do vereador Gilson. O projeto de lei vai seguir sua tramitação e nós vamos, à medida do possível, de sua tramitação, nós vamos debatendo, discutindo e sanando todas as dúvidas que, porventura, cada parlamentar tenha. É um assunto que merece ser tratado, debatido, discutido, e esse é o campo, o ambiente necessário para essas discussões. Mas, presidente, mudando o rumo da minha prosa, e eu já fiz isso na semana passada, mas gostaria, vereador Paulo Brito e vereador Marcelo, de voltar a falar, porque foi um dado, vereador Antônio Marques, que é da área educacional, que me chamou a atenção. E eu fiz rápido. Presidente, pedi 3 minutos a Vossa Excelência. Até se Vossa Excelência eu peço 3, e eu sei que Vossa Excelência é muito generoso, vai me conceder 5. Porque é um assunto que merece ser tratado e enaltecido. Pelo seguinte, vereador Gilson, nós estamos falando do resultado do Enem da Escola Cidadã José Rocha Sobrinho. E eu falei muito rapidamente, até por conta do tempo, vereador Paulo Brito, na última sessão, e deixei de enaltecer o trabalho dos professores, da equipe de apoio administrativa, vereador Nicodemos, que também atua nessa área educacional. Nós tivemos um índice de aprovação espetacular, espetacular. E isso deixa qualquer bananeirense orgulhoso, satisfeito. Nós tivemos alunos aprovados para engenharia elétrica, engenharia civil, administração, licenciatura em ciências agrárias, química, matemática, tudo aluno de escola pública, gratuita e de acesso universal.
Então, deixo aqui os meus parabéns mais uma vez a todos os professores, que são eles que repassam para os alunos o conhecimento para que essas conquistas se efetivem, ao corpo administrativo e funcional da escola, que é tão importante quanto os professores no dia a dia, na limpeza, na merenda, na organização da estrutura administrativa, na documentação, na burocracia. Então, por mais uma vez, eu deixo registrado a minha alegria de poder contar com uma escola que oferta resultado para os alunos, como também por essa conquista que é importante para a vida toda desses jovens que estão conseguindo a aprovação. Então, parabéns mais uma vez, agradeço ao presidente pelo tempo que foi concedido e sugiro, presidente, sugiro que nós apresentemos uma moção de aplauso, farei isso essa semana à secretaria, para o corpo de funcionários e alunos da Escola Cidadã José Rocha Sobrinho, pelo excelente resultado alcançado neste último Enem. Então, muito obrigado a todos, boa tarde, boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Transfiro a presidência para o vereador vice-presidente Paulo Rocha de Lima. Conceda a palavra ao vereador Kilson Raif Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham através da rádio web Câmara, pela live, através da TV Câmara, aos radialistas aqui presentes, Rádio Correio da Serra, Rádio Talismã FM, da cidade de Belém, autoridades que nos prestigiam nesta sessão ordinária, meus senhores e minhas senhoras. Os temas tratados na casa sempre têm um eixo positivo. E nós, na casa, vereador Paulo Brito, temos que debater e fazer um bom debate. Nós nunca fugimos do bom debate. E sempre todos os vereadores, companheiro vereador Nicinho, sempre temos um entendimento individual e que muitas vezes se coloca de forma colegiada. E não será diferente. Nós, como tem acontecido nos últimos anos, temos algumas matérias que tramitam na casa, idênticas ou com o mesmo objeto das legislaturas anteriores. Eu rapidamente esses dias, ou esta semana, fazendo um levantamento da situação do nosso município, porque nós temos compromisso com a gestão pública, vereador Douglas Andrade, primeiro secretário. Nós temos compromisso com a gestão pública e temos trabalhado, todos nós, o parlamento do município de Bananeiras tem trabalhado com o objetivo de eficientizar os serviços públicos oferecidos ao nosso povo. E nesse sentido, eu fazia e aproveito, inclusive, a presença do presidente do sindicato, dos funcionários públicos do município, junto com os demais diretores, e registro o município de Bananeiras não tem condições, com a atual situação que o país enfrenta, e pelo porte dos municípios da nossa região, vereador Marcelo, de ter aproximadamente 800 funcionários efetivos, de ter quase 200 aposentados. Os aposentados até não entra
no questionamento que farei, porque já deram a sua contribuição, mas registro que, se tratando da Previdência, eles contribuíram boa parte da sua trajetória de vida, a sua contribuição previdenciária foi para o INSS. E o INSS ainda não fez o encontro de contas com o município. Nós temos um repasse constitucional idêntico ao repasse do município aqui da região de Cacimba de Dentro. Nós recebemos menos do que o município de Solânia. Recebemos igual ao município de Belém, que são os municípios mais ou menos do mesmo porte. E para isso, para fazer uma comparação. Em Cacimba de Dentro, que se tem o mesmo repasse, nós temos lá 300 funcionários efetivos. Nós temos aproximadamente 800. Cacimba de Dentro tem 300. Nós temos em Solânia 576 funcionários efetivos, aproximadamente isso. Dados disponíveis nos portais da transparência. Nós temos em Belém 200 e alguma coisa, menos de 300. Nós temos uma folha de efetivos, não estou aqui tratando da folha de comissionados, nem da folha dos contratados por interesse público. Nós temos uma folha no município de Bananeira de efetivos, vereador Nicodemo, de aproximadamente 1,5 milhão. Em Belém, a folha é 500, não chega a 600 mil. Em Solânia, se não me engano, é 1.200.000. Em Bananeiras é 1 milhão, quase 1.500.000, 1.470.000 e alguma coisa. Isso, dados que todos nós temos acesso. Aí eu pergunto, é culpa do servidor? De forma alguma. O servidor prestou concurso público, está exercendo um cargo com seus méritos. E isso, para que não tenha distorção do que eu falo no momento, não estou no valor agregado, não estou falando de cargos comissionados, nem de contrato de interesse público. Para vocês verem a situação que nós nos encontramos. Nós temos que pagar dos repasses que nós recebemos 1,5 milhão, fora o que se detém, isso bruto, fora o que se tem acontecido nos últimos anos, que é a diminuição dos repasses. Quem é gestor, quem tem um sonho de ser prefeito, Antônio Marcos, Pedrinho Batista, vereador Nicinho, de administrar um município, vocês saibam que existe uma dificuldade. Nem tudo é sol, também temos chuva. E chuva também é bom. Mas isso, no que eu tento transmitir no dia de hoje, é que nós devemos nos unir, todos nós aqui do parlamento, como sempre fizemos, em prol do povo de Bananeiras, em prol dos servidores públicos do município de Bananeiras, em prol da gestão pública, independente de quem seja o gestor. Hoje é o prefeito Douglas Lucena, amanhã pode ser o vereador Nicodemos Costa. Então nós temos que nos unir com um compromisso de trabalhar pelo bem comum. Eu peço ao presidente que controle o meu tempo. Vereador Kilson. Ouço com atenção o vereador Pedro Batista. Agradeço a Vossa Excelência pela parte. E a fala de Vossa Excelência nos traz muita preocupação. Porque se o repasse diminui, o salário mínimo aumenta a cada ano, o
número de servidores que temos no município é altíssimo. Quando esses servidores começarem a se aposentar, terem direito à aposentadoria, não tenha dúvida, esse município vai entrar no colapso. Não tem condições de continuar. E nós, aqui do parlamento, temos uma responsabilidade muito grande com esse tema. Concordo com Vossa Excelência. Temos que tratar aqui às claras tudo que vier em relação a isso, a esse tema, mais especificamente a esse projeto de lei que aportou na casa, que trata desse reparcelamento, que é um direito do Poder Executivo solicitar esse reparcelamento, e nós temos que ter muita serenidade na hora de votar isso, porque nós temos, o município, se ele comprovar que a receita é bem menor, Pedir ao vereador vou concluir, Pedro senhor presidente, bem menor do que as despesas, é impossível não reparcelar, né? Tem como é que vai ficar a situação? Não tem como pagar esse débito de uma vez, mas, por outra mão, nós temos que expor, e aí o Poder Executivo vai ter que trazer essa casa, os números, a forma que está sendo feita, para que a gente possa fazer um melhor juízo de valor. Aqui eu não estou me antecipando, mas para que a gente possa discutir mais a fundo esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Ouço com atenção o vereador Gilson, mas peço, pelo meu tempo, que ainda tem um assunto a concluir, que seja rápido. Já tempo esgotado já. Senhor vereador, só para conceituar sobre isso, agora um dos tópicos, vereador Pedro, que o Tribunal de Contas, essa auditora, encontrou, foi o gasto com pessoal acima do Pedir ao limite de vereador 60%. Gilson que ele se dirija ao quem está no tema, Senhor- não pode se dar. Ok, senhor. Novo vereador Kilson, um dos 15 tópicos apontados como irregularidade aqui no município de Bananeiras, e esse é aonde traz a preocupação, porque se não está pagando lá, não deveria ter inchado a folha, mas está aqui, gasto com pessoal acima do limite, 60% estabelecido pelo artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se não pode pagar os funcionários, se não pode repassar para o IBPEM, por que incha a folha acima do limite previsto em lei? Agradeço ao vereador Gilson e digo que não foi hoje, não foi ontem e nem será amanhã que o município de Bananeiras vai ultrapassar os 60%. Sempre vai ultrapassar os 60% do limite constitucional. Inclusive, já temos hoje posicionamento ou entendimento de que os municípios, em virtude das situações localizadas, estão até acobertados para ultrapassar o limite constitucional. Peço ao presidente só um minuto para poder concluir, dizendo que hoje nós estamos do lado de cá, vocês estão do lado de lá. E nós temos que ter o cuidado, porque também fico na torcida de um dia vocês estarem do lado de cá e saberão como é administrar um município. Em um município do porte de Bananeiras, nós temos que ter o compromisso de sermos imparciais e nós temos que ter um compromisso de sermos verdadeiros e de respeitarmos o posicionamento de cada um e de todos nós. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Kilson Dantas. Concluído o tema livre, informando aos senhores que possamos, enquanto já informado que estamos com a comissão de reformulação do regimento na ativa, dizer que esses dias pude ler o regimento, que nós temos muito boas situações dentro do nosso regimento e que convido inclusive os senhores que possam se debruçar um pouco mais ao regimento para podermos entender melhor. E essa questão do tempo, dos minutos, do tema livre, dos apartes,
que nós possamos cumprir. É lógico que de início nós não temos como controlar tudo de fato, mas vamos aos poucos e acredito que todos nós vamos estar compreendendo da importância de seguirmos e obedecermos o regimento. Convido o senhor secretário a declarar aberto a ordem do dia e convido o senhor secretário para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento de número 04/2019, solicitando do excelentíssimo prefeito municipal a limpeza do açude comunitário do sítio Baixa do Mel e adjacências, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 05/2019, solicitando do prefeito municipal a construção de trilhas em concreto nas ladeiras das estradas do sítio Angicos. De autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 06/2019, solicitando do senhor prefeito a construção de trilhas em concreto na ladeira das estradas do sítio Baixa Verde e Maniçoba, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 07/2019, solicitamos do senhor prefeito a construção de trilhas em concreto nas ladeiras da estrada que segue a casa de Paula Lopes aos Candu e a estrada do Sinucas ao Paito de Vaquejada de Diva de Orlando, em Gamelas, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 08/2019, solicitando do excelentíssimo prefeito municipal a construção de trilhas em concreto nas ladeiras da estrada do Santo aos Pereiras, no sítio Saboeiro, de autoria do vereador José Nicodemos da Costa. Requerimento de número 09/2019, solicitamos do senhor prefeito a construção de trilhas em concreto nas ladeiras da estrada que liga o sítio Covão ao sítio Roma de Baixo, de autoria também do vereador José Nicodemos da Costa. Feita a leitura da ordem do dia e convido o vereador José Nicodemos da Costa, se assim tiver interesse, para apresentar seus requerimentos. Boa noite a todos. É uma satisfação, pela primeira vez no ano de 2019, não é? Trazer aqui mais algumas proposituras. Eu vou trazer essas, vou analisar se compensa trazer mais algumas, porque a prefeitura não respeita muito essa casa. A gente faz os requerimentos e nem sempre eles são atendidos como deveria. Mas não vamos cometer o pecado da omissão. Acho que por isso, é isso que ainda me estimula a apresentar requerimentos aqui, para que depois não se diga que não se faz nada, porque a oposição critica e não pede e não aponta onde estão os problemas. Então é neste sentido que o requerimento de número 9/2019 solicita que, após ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito de Bananeiras, solicitando do mesmo a construção de trilhas em concreto nas ladeiras das estradas que liga o sítio Covão ao sítio Roma de Baixo. E a justificativa é simples, é fácil de entender. Todos nós sabemos o quanto é importante a qualidade nas estradas para que os trabalhadores rurais, os agricultores, possam escoar sua produção para as feiras livres local o ano todo. Então é o seguinte, a população que transita por essas estradas ficam praticamente ilhadas, sem poder escoar sua produção agrícola e pecuária para o comércio local, sem poder conduzir os filhos às escolas e com dificuldade para ir às feiras e os eventos e atividades da comunidade. No mesmo sentido, vai também o pedido da construção, isso, requerimento número 8 também vem no mesmo sentido, sendo que pede a construção de trilhas em concreto nas ladeiras da estrada de Santo aos Pereiras, no sítio Saboeiros. O requerimento de número 7 solicita a
do prefeito a construção de trilhas em concreto nas ladeiras das estradas que seguem da casa de Paulo Lopes aos Candu e a estrada dos Sinucas ao pátio de vaquejada ativa de Orlando, que são as áreas mais acidentadas de Gamelas, os trechos que inviabiliza o livre trânsito de muitas pessoas. E a gente sabe que esses sítios aqui citados, as pessoas vivem da agricultura familiar. 2 vezes por semana eles precisam se dirigir às feiras para levar as suas criação de gado, de galinha e também sua produção de horta, produção de frutas, de legumes, até as feiras locais. E em períodos de chuva esse povo sofre demais por conta do estado em que ficam essas ladeiras. O requerimento de número 6 também solicitando a construção de trilhas em concreto nas ladeiras das estradas de Baixa Verde e Maniçoba. E o último, no mesmo sentido também, sendo que desta vez em benefício do sítio Angico, também faz essa solicitação da construção de trilhas em concreto nas ladeiras das estradas do sítio Angico. Então, é algo que eu vi em 1 ou 2 comunidades que foram feitas e que eu não tenho nenhum problema de admitir que é algo que está ajudando. Só espero que resista, esteja feito com qualidade suficiente para resistir à chuva e um caminhão carregado, uma carreta carregada de coisa, né? Porque o pessoal às vezes vai construir uma casa, uma coisa e outra e precisa de carros pesados passando naquelas áreas. Então, o construtor Paulo, cuidado, não vacilo, cuidado das pequenas lava-jato nos municípios. Vamos fazer com qualidade. Finalizando, antes de pedir a votação, então. Pedir ao É vereador. isso. Só finalizando, antes de pedir que os companheiros. Pedir ao vereador que. Oi. Então é isso. Foram todas essas proposituras: 9, 8, 7, 6 e 5, todas nesse sentido, para aproximadamente 10 comunidades. Oi. E que beneficiará, mas se for atendido, vai beneficiar mais de 600 famílias que precisam, que transitam por todas essas regiões, e quem conhece sabe da grandeza desse sítio. Então eu espero que o Poder Executivo Municipal, claro, se aprovar essas solicitações aqui, que seja generoso com essas comunidades e faça esse benefício. E o último requerimento, o de número 4/2019, solicita que, após ouvido o plenário, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito a solicitação do mesmo, solicitando ao mesmo a limpeza do açude comunitário do sítio Baixa do Mel e adjacência. O açude comunitário da Baixa do Mel atende também aos agricultores das comunidades de Riachão e Olho d'Água, de modo que fazer a limpeza daquele açude desassoriano é fundamental para ampliar a capacidade de armazenamento de água do açude, beneficiando os produtores de horta, pecuaristas e produtores rurais em geral das mais diversas atividades agrícolas. Não adianta aí a gente ficar reclamando da natureza, depois reclamando que falta água, querendo botar culpa em São Pedro, quando na realidade o Poder Executivo muitas vezes não faz o dever de casa, que é construir reservatórios. E limpar aqueles que já existem, ampliando para que tenha cada vez mais capacidade de armazenar água para que os nossos trabalhadores rurais possam desenvolver suas atividades agrícolas e pecuárias. Então é nessa preocupação, que eu sei que também é a preocupação dos senhores aqui, que eu trago essas proposituras aqui e espero contar com a aprovação de Vossa Excelência. Desde já me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Agradeço ao vereador pela apresentação dos seus requerimentos, ao tempo que peço aos senhores vereadores, todos os senhores, que possamos manter a ética
quando estivermos usando dos microfones. Não podemos aqui, até em tom de brincadeira, porque a Casa Legislativa é uma casa de leis, é uma casa séria. Nós não podemos brincar quando estivermos no uso ou no decorrer da sessão no plenário. Então, pedir aos senhores que das próximas, daqui por diante, nós evitemos isso. Todos os senhores conhecem que não existe o decoro parlamentar, existem situações que nós devemos nos respeitar. Que até uma brincadeira que nós tiramos com um colega, quem nos assiste, quem nos ouve, pode interpretar diferente. Em discussão, os requerimentos do vereador José Nicodemos da Costa. Presidente. Vereador, com a palavra. Presidente, só parabenizar o vereador Nicodemos pelas iniciativas, são importantes. Bom também que o vereador reconhece o excelente serviço que é feito nessas trilhas. Laranjeira, uma parte do sítio Laranjeiras recebeu. E é algo realmente muito importante, porque nós sabemos que Bananeiras está situado numa área que é muito íngreme. Nós temos muitas ladeiras. E às vezes, até no período seco, as pessoas têm dificuldade de trafegar nessas ladeiras. Tem ladeira que carro não sobe. E essas trilhas, elas transformam mesmo a vida da comunidade. Porque hoje todo mundo pode ter o seu carro, pode ter sua moto. E essas trilhas, esses serviços, eles garantem a locomoção de toda a comunidade. Seja para quando as pessoas precisam sair da comunidade, seja também quando as pessoas precisam adquirir algo no comércio, os carros podem chegar até as portas para fazer entregas de mercadoria. Então, parabéns ao vereador Nicodemos, votarei favorável a todas as iniciativas. Obrigado, presidente. Vereador Paulo Rocha. Parabenizar o vereador Nicodemos e dizer, vereador, que eu tenho experiência nessa área, a gente iniciamos em Bananeiras, eu posso até dizer que foi uma coisa pioneira minha, inclusive o prefeito Douglas faz questão de dizer isso, e foi uma experiência muito boa, e vou mais além. Essa semana, em conversa com ele vai fazer uma experiência de trazer os carros de concretos, porque só assim a mão de obra, se der certo, realmente cai para 20% ou 10%. Porque o grande gargalho hoje da construção civil, de modo geral, é a mão de obra. Então, se realmente os caminhões de concreto der certo, vai só as pessoas organizando e as trilhas, a rede faz, vai ser muito rápido, muito mais barato. E com relação também à limpeza de açudes, Vossa Excelência foi muito feliz em tratar esse assunto hoje, porque um açude limpo, eu sempre digo, além da qualidade da água melhorar, ele praticamente duplica a quantidade de água. Então, serei favorável e parabenizo Vossa Excelência por reconhecer o trabalho e também pedir a ampliação através de seus requerimentos. Uma boa tarde. Em discussão, vereador Nicodemos. Presidente, eu quero só agradecer as palavras de reconhecimento do vereador Ramon Moreira, do excelentíssimo vice-presidente do Poder Legislativo Municipal, o vereador Paulo Brito, e dizer o seguinte, só para finalizar. Eu, como vocês me conhecem, sou implacável na hora de denunciar as coisas erradas, de formular minhas críticas. Não tem dó nem piedade. Piedade eu tenho do povo que sofre. Mas também não tenho problema de reconhecer algo que dá certo. Acho que a sociedade está no nível que não se permite mais e nem cabe a nós permitir esse negócio só atacar por atacar. Isso eu não faço. Defendo o que é certo. Reconheço o que dá certo. E faço as críticas que acho pertinentes, como levei aqui à tribuna, que eu não preciso trazer, porque não faz parte do tema aqui votado, mas todos que estão aqui estão de prova quantas coisas aqui foram denunciadas, das quais não retiro uma vírgula, e assim vou continuar fazendo. Mas no dia e na hora que acertar, por maiores que sejam os outros erros, na única vez que acertar, pode ter certeza que eu não tenho problema de admitir de público o acerto. Então é isso. No mais, só agradecer a compreensão de todos e vamos à votação, se for da vontade de Vossa Excelência o Presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, apenas registrar e parabenizar o vereador
José Nicodemos Costa, mas faço o registro que no requerimento 08, a trilha de concreto, eu acredito que Vossa Excelência já passou na localidade, lá em Santo, já iniciamos, já fizemos uma parceria de público e de privado, como tem sido feito nos demais localidades, sempre a participação da comunidade. E tenho a certeza, se a comunidade tiver interesse em também participar, a gestão municipal está aí de portas abertas para ser parceiro. Foi assim lá no Moura, foi assim no Ariticum, e foi assim lá na Estrada de Santo, que Vossa Excelência solicita, que é onde a escoação da produção sai pelo lado da Carra de Santo, sentido Menta, não sentido Pereiras, porque a ladeira lá é mais dificultosa, e eu conheço bem aquela região, mas de forma que acompanho Vossa Excelência em todas as suas proposituras. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Proposituras aprovadas por unanimidade. Senhores vereadores, nós estamos já no final da nossa sessão. Nós temos pedir a compreensão dos membros das comissões para que nós possamos seguir o rito determinado pelo regimento. Nós temos um projeto em tramitação que Vossas Excelências possam reunir. Preciso saber dos senhores o dia que irão estar marcada as reuniões. Nós temos que fazer aqui na Câmara, nos dias oportunos, e se Vossas Excelências puderem, que sejam anterior à quinta-feira, para que nós possamos chegar na quinta já com o parecer devido, tanto as comissões, todas elas, nós possamos tramitar dentro do expediente. Alguma colocação de senhores? Presidente, Regimentalmente, Pela ouço o ordem. vereador Sim. Nicodemos. presidente, o projeto de lei número 01/2019 tem previsão de quando entra aqui para votação? Quando entra... Não, acabei de dizer que nós estamos, o projeto está tramitando nas comissões. As comissões têm um prazo para que o relator apresente, 7 dias, e nós temos um prazo total regimental de 15 dias para votar, podendo esse tempo ser acrescido se houver necessidade pela comissão. Pronto. Vereador Pedro Filho. Pela ordem. Vossa Excelência tratou do tema das comissões, perdão, da reunião das comissões, e como o nosso regimento interno ele é omisso quanto à obrigatoriedade da reunião, eu vou fazer uma sugestão à mesa que possa apresentar um projeto de resolução que obrigue as comissões a se reunirem aqui nesta casa, e aí será organizado um cronograma com a data específica para cada comissão, para que seja respeitado o devido processo legal e esses projetos de lei que tratamos aqui na casa, eles sejam debatidos amplamente. Nós temos uma experiência positiva, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde nós sempre nos reunimos e debatemos a fundo. O vereador Gilson é prova disso, o vereador Ramon, Vossa Excelência, e acredito que as demais comissões deveriam tomar isso como exemplo, e aí acredito que seria de uma forma mais eficaz, mais robusta, se a mesa apresentasse um projeto de resolução obrigando que as comissões se reúnam nessa casa em dia específico. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro, eu, assim como tenho feito, nós, em virtude de já termos uma comissão tratando da reformulação do regimento, eu vejo desnecessário apresentar um projeto de resolução, tendo em vista que nós estamos com uma reformulação em andamento, mas através de ato do presidente ou da mesa,
nós faremos e atenderemos o vosso pedido para fazer constar as reuniões das comissões no período em que existe o projeto em tramitação. Preciso também conversar com os líderes das bancadas ou com os líderes, os presidentes das comissões, para que nós possamos acertar